Você já se perguntou por que, justamente quando você começa a orar, surge um peso estranho no seu corpo? Sua mente fica confusa, um cansaço aparece do nada e parece que tem alguma coisa tentando impedir sua conexão com Deus. Muitos irmãos vivem isso em silêncio, achando que é fraqueza espiritual, falta de fé ou até mesmo preguiça. Mas hoje, uma verdade espiritual será revelada. Vou te mostrar por que você sente um peso espiritual toda vez que começa a orar. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Existe algo que poucos pregadores explicam com clareza. A oração não é apenas um momento religioso. A oração é um território espiritual. Quando alguém ora, não está somente falando palavras. Está entrando em um ambiente invisível, onde forças espirituais são movimentadas. É exatamente por isso que o peso aparece. A Bíblia mostra algo impressionante em Daniel capítulo 10. Daniel começou a orar e jejuar, mas a resposta não chegou imediatamente. Um mensageiro celestial revelou que a resposta havia sido enviada desde o primeiro dia, porém, houve resistência espiritual. Isso significa que a oração ativa batalhas invisíveis. O peso que muitos sentem não é sempre físico. Muitas vezes é espiritual. O inimigo não se preocupa quando alguém apenas pensa em Deus, mas reage quando alguém decide buscar a presença divina com intensidade. A oração é ameaça direta ao reino das trevas. Arqueólogos e teólogos frequentemente explicam que o contexto bíblico mostra um conflito real entre o mundo visível e o invisível. Para os escritores bíblicos, o mundo espiritual não era simbólico, era uma realidade ativa. Quando o cristão ora, ele entra nesse campo espiritual. O primeiro sinal do peso espiritual é o cansaço repentino. A pessoa passa o dia inteiro ativa, mas quando decide orar, surge um sono inexplicável. Isso acontece porque a oração fortalece o espírito e aquilo que tenta enfraquecer a comunhão com Deus reage imediatamente. Em Mateus capítulo 26, Jesus encontra os discípulos dormindo justamente no momento da oração. O mestre declara que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O ataque começa tentando dominar o corpo para impedir o espírito. O segundo sinal é a mente acelerada. Durante o dia, quase não surgem pensamentos importantes, mas basta iniciar a oração que lembranças, preocupações e tarefas esquecidas aparecem. Isso não é coincidência. A oração gera foco espiritual. E tudo que tenta afastar a atenção da presença de Deus se levanta naquele momento. Muitos acreditam que estão orando errado, mas na verdade estão atravessando uma resistência espiritual. Quanto maior a importância da oração, maior costuma ser a oposição invisível. O terceiro sinal é o sentimento de indignidade. De repente surgem pensamentos dizendo que Deus não está ouvindo, que existem erros demais, que não há valor suficiente para falar com o Senhor. Esse peso emocional não vem de Deus. Romanos capítulo 8 afirma claramente que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus chama para perto, a acusação sempre tenta afastar. Perceba algo profundo. O peso não aparece antes da oração. Ele surge durante a oração. Isso revela que existe uma reação espiritual acontecendo. O inimigo teme uma coisa acima de todas, um cristão que ora com perseverança. Talvez você esteja ouvindo agora e pensando, por que nunca senti isso antes? Porque a intensidade da busca espiritual muda o nível da batalha. Quando a oração deixa de ser hábito religioso e passa a ser entrega verdadeira, o ambiente espiritual reage. O apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo 6 que a luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais nas regiões celestiais. Isso significa que a sensação de peso pode ser sinal de que a oração está alcançando lugares profundos no mundo espiritual.
Muitas vezes o peso não é apenas oposição, é também a presença de Deus trabalhando áreas internas que estavam escondidas. Quando a luz divina entra, aquilo que estava oculto começa a ser confrontado. O coração sente, a alma reage, emoções antigas aparecem. Não é abandono de Deus, é tratamento espiritual. Quantas vezes alguém começa a orar e sente vontade de chorar sem entender o motivo? O Espírito Santo está tocando feridas antigas, libertando memórias e quebrando cadeias invisíveis. Agora, algo extremamente importante precisa ser entendido. Existem pesos que indicam ataque espiritual, mas existem pesos que indicam crescimento espiritual. Assim como um músculo cresce sob resistência, o espírito amadurece sob batalha. E aqui começa a revelação. O peso não significa que Deus está distante. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Deus está tão perto que o ambiente espiritual ao redor começa a se mover. Existe um momento na vida espiritual em que a oração deixa de ser apenas palavras e passa a se tornar confronto direto entre luz e trevas. É exatamente nesse ponto que muitos cristãos começam a sentir o peso espiritual com mais intensidade. Não porque estão fracassando, mas porque estão avançando. Muitos pensam que a oração deveria sempre trazer sensação imediata de paz, leveza e alegria. Porém, a Bíblia revela algo diferente. Antes da vitória espiritual, frequentemente existe pressão espiritual. Em Lucas capítulo 22, Jesus se afasta para orar no Getsêmani e ali acontece algo profundo. O texto diz que ele entrou em agonia enquanto orava. O peso era tão intenso que o suor se tornou como gotas de sangue. O Filho de Deus sentiu peso durante a oração. Isso revela que o peso não é sinal de ausência de Deus, mas muitas vezes evidência de uma batalha espiritual real acontecendo. O segundo grande motivo do peso espiritual é o confronto interior. Quando alguém começa a orar com sinceridade, Deus não trabalha apenas ao redor da vida. Ele trabalha dentro do coração. Áreas escondidas começam a ser tocadas. Orgulho, medo, feridas emocionais, traumas antigos e pecados esquecidos vêm à superfície. Não porque Deus deseja acusar, mas porque deseja curar. Hebreus capítulo 4 ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar até dividir alma e espírito. A oração abre espaço para essa ação divina. Por isso, muitas pessoas sentem um peso emocional durante a oração, como se algo estivesse sendo arrancado por dentro. Na verdade, está sendo. Deus está removendo aquilo que impede crescimento espiritual. Outro sinal importante é a resistência mental contínua. A pessoa decide orar e imediatamente surge distração, desânimo ou vontade de parar. Isso acontece porque a oração fortalece a autoridade espiritual do cristão. Tiago capítulo 4, versículo 7 declara: Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe a ordem bíblica. Primeiro vem a sujeição a Deus através da oração. Depois vem a resistência espiritual. O peso aparece exatamente nesse processo. Existe também o peso da intercessão. Algo que poucos entendem. Algumas pessoas carregam fardos espirituais que não pertencem somente a elas. O Espírito Santo coloca no coração a carga de orar por familiares, por pessoas distantes ou até por situações que nem compreendem totalmente. Romanos capítulo 8 afirma que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Isso significa que existem orações que nascem além da lógica humana. Talvez alguém já tenha começado a orar e sentido tristeza repentina, vontade de chorar ou preocupação intensa por alguém específico. Muitas vezes isso não é fraqueza emocional, é intercessão espiritual acontecendo. Deus está usando aquela vida como instrumento de oração. Outro aspecto profundo do peso espiritual é o rompimento de hábitos antigos.
Quando alguém começa a desenvolver vida constante de oração, padrões espirituais começam a mudar. Aquilo que antes parecia normal passa a incomodar. Conversas, atitudes, ambientes e pensamentos começam a perder sentido. Essa transição gera desconforto espiritual. Efésios capítulo 5 declara que antes éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. A adaptação à luz nem sempre é confortável no início. O espírito está sendo alinhado com Deus, enquanto a carne ainda tenta permanecer nos antigos caminhos. Existe ainda um tipo de peso que muitos confundem com fracasso espiritual: o silêncio de Deus. A pessoa ora e não sente resposta imediata. Surge sensação de vazio, mas a Bíblia mostra repetidas vezes que Deus trabalha mesmo no silêncio. Em Salmos capítulo 13, versículos 1 e 2, Davi clama, perguntando até quando pareceria esquecido. Mesmo um homem segundo o coração de Deus passou por momentos assim. O silêncio não significa abandono. Muitas vezes, Deus está fortalecendo a fé além das emoções. A oração madura não depende do que se sente, mas de quem Deus é. O peso espiritual frequentemente antecede níveis maiores de autoridade espiritual. Antes de Moisés libertar Israel, houve anos de preparo no deserto. Antes de Elias enfrentar os profetas de Baal, houve tempo de isolamento. Antes dos apóstolos manifestarem poder, houve perseverança em oração no cenáculo. Atos capítulo 1 descreve os discípulos perseverando unânimes em oração. O poder veio depois da perseverança, não antes. Talvez o peso que está sendo sentido hoje seja a preparação para algo que ainda não foi revelado. Deus não desperdiça processos espirituais. Se essa mensagem está falando diretamente ao seu coração, escreva nos comentários: eu permaneço em oração. Essa atitude fortalece o compromisso espiritual diante de Deus. Existe um momento na caminhada espiritual em que o cristão percebe que o peso na oração não é sempre igual. Algumas vezes é leve, outras vezes é intenso, e há momentos em que parece quase impossível continuar orando. A Bíblia revela que nem todo peso espiritual tem a mesma origem. Discernir isso muda completamente a maneira de enfrentar a oração. O primeiro tipo de peso é o peso da guerra espiritual direta. Quando a oração começa a tocar áreas estratégicas da vida, oposição espiritual se manifesta com mais força. Em primeira carta de Pedro, capítulo 5, o apóstolo alerta para a vigilância constante, afirmando que o adversário anda ao redor procurando a quem possa devorar. O texto não descreve um ataque físico, mas espiritual e mental. Por isso muitas pessoas sentem confusão, desânimo repentino e até vontade de abandonar a oração justamente quando estão prestes a avançar espiritualmente. O inimigo não tenta impedir quem não ora. A resistência aumenta quando a oração começa a produzir resultados invisíveis. Daniel não viu imediatamente o que acontecia no mundo espiritual, mas sua oração estava movendo batalhas celestiais. Da mesma forma, muitos hoje não percebem que o peso que sentem é sinal de que algo já começou a mudar no reino espiritual. O segundo tipo de peso é o peso da santificação. Esse é mais silencioso e profundo. Quando alguém decide buscar a Deus com sinceridade, o Espírito Santo começa um processo interno de transformação. Pecados tolerados durante anos passam a incomodar. Atitudes antigas perdem sentido. Conversas, pensamentos e desejos começam a ser confrontados. Em João, capítulo 16, versículo 8, Jesus ensina que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento não é condenação, é cura espiritual. Porém, enquanto Deus está moldando o coração, o cristão pode sentir um peso interior, como se estivesse sendo pressionado por dentro. Na verdade, está sendo preparado. O terceiro tipo de peso
é o peso do chamado espiritual. Muitos não sabem disso, mas Deus levanta pessoas específicas para níveis maiores de oração e intercessão. Essas pessoas frequentemente sentem carga espiritual mais intensa, não porque sejam mais fracas, mas porque foram chamadas para sustentar batalhas espirituais através da oração. Jeremias, capítulo 20, versículo 9, descreve o profeta dizendo que a palavra de Deus era como fogo ardendo dentro dele, impossível de conter. O chamado espiritual gera responsabilidade espiritual. A oração deixa de ser apenas um hábito e passa a ser missão. Talvez alguém esteja ouvindo e percebendo que sempre sentiu peso ao orar, desde o início da caminhada cristã. Isso pode indicar um chamado para a intercessão. Pessoas com esse chamado frequentemente percebem ambientes espirituais com mais sensibilidade, sentem necessidade constante de orar e experimentam lutas espirituais mais profundas. Existe também o peso causado por batalhas emocionais não entregues totalmente a Deus. Muitos entram em oração carregando ansiedade, culpa, medo e preocupações acumuladas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, orienta a apresentar todas as preocupações diante de Deus em oração. Quando o coração começa a liberar aquilo que estava guardado, emoções profundas emergem. Algumas pessoas interpretam isso como opressão, mas muitas vezes é libertação acontecendo. Outro aspecto importante é o peso causado pela expectativa errada sobre a oração. Muitos aprenderam que orar é sempre sentir algo sobrenatural e imediato. Quando isso não acontece, surge frustração. Porém, a Bíblia ensina que a oração é relacionamento, não apenas sensação espiritual. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo declara que a caminhada cristã acontece pela fé e não pelo que se vê ou sente. Existem orações poderosas que acontecem em silêncio emocional, mas produzem grandes mudanças espirituais. Agora surge uma revelação profunda que poucos compreendem. O peso espiritual frequentemente é o ponto de transição entre a oração superficial e a oração madura. No início da fé, a oração é simples e leve. Com o crescimento espiritual, a oração se torna mais profunda, mais intensa e mais transformadora. Jesus ensinou em Lucas capítulo 18, versículo 1, que é necessário orar sempre e nunca desanimar. Se ele precisou ensinar perseverança, é porque sabia que haveria momentos difíceis na oração. Talvez o peso não seja sinal de derrota, mas convite para permanecer. O cristão que atravessa o peso aprende a orar além das emoções, além das circunstâncias e além das próprias forças. Depois de compreender que o peso na oração pode ser batalha espiritual, processo de santificação e até sinal de chamado divino, surge a pergunta decisiva: como transformar esse peso em força espiritual? A resposta está nas próprias Escrituras, e muitos cristãos passam anos lutando porque nunca aprenderam esse princípio. O segredo bíblico não é evitar o peso, mas permanecer na presença de Deus até que o peso se transforme em autoridade espiritual. Existe uma diferença enorme entre orar até cansar e orar até romper espiritualmente. Jesus revelou isso claramente. Em Lucas capítulo 11, Jesus conta a parábola do amigo insistente que continua batendo à porta até receber resposta. O ensinamento não é sobre insistência humana apenas, mas sobre perseverança espiritual. A oração atravessa estágios. No início, existe distração. Depois vem o peso. Em seguida, surge resistência interior. Mas quem permanece ultrapassa essa barreira e entra em um nível de paz e autoridade espiritual. Muitos abandonam a oração exatamente no momento em que o ambiente espiritual está prestes a mudar. Quando alguém continua orando mesmo sentindo peso, algo extraordinário acontece.
A carne perde força e o espírito assume o controle. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, explica que carne e espírito lutam entre si. O peso, muitas vezes, é esse confronto acontecendo dentro da própria pessoa. Os grandes homens de Deus entenderam isso. Davi declarava em Salmos, capítulo 42, versículo 5: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Observe que Davi não parava a oração por causa do abatimento. Ele conduzia a própria alma de volta à presença divina. Existe um momento na oração em que o peso começa a diminuir e uma paz inexplicável surge. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, descreve essa experiência como a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa paz não aparece antes da perseverança, ela nasce depois da entrega total. Aqui está a revelação mais poderosa deste estudo. O peso espiritual muitas vezes é o portal da presença mais profunda de Deus. Aqueles que aprendem a atravessar esse momento desenvolvem intimidade espiritual verdadeira. Moisés subiu ao monte e permaneceu na presença de Deus, mesmo diante do temor e da intensidade divina. Elias permaneceu na caverna até ouvir a voz suave do Senhor. Os discípulos permaneceram em oração até o derramamento do Espírito Santo em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Em todos os casos houve espera, perseverança e permanência. O cristão que aprende a continuar orando quando não sente vontade, descobre algo transformador. A oração deixa de depender do sentimento e passa a ser guiada pela fé. Outro princípio essencial é aprender a orar com a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17, chama a palavra de espada do Espírito. Quando a oração é acompanhada da Escritura, o ambiente espiritual muda. Declarar promessas bíblicas fortalece a mente, alinha o coração e enfraquece toda a opressão espiritual. Por isso, Jesus respondeu às tentações no deserto citando a palavra. Ele mostrou que a batalha espiritual não é vencida apenas com emoção, mas com verdade espiritual. Existe também a importância da adoração durante o peso espiritual. 2 Crônicas, capítulo 20, relata que o povo de Judá venceu uma batalha impossível quando começou a adorar antes mesmo da vitória. A adoração muda o foco do problema para a grandeza de Deus, e o peso começa a perder força. Talvez alguém esteja percebendo agora que nunca esteve fraco durante a oração. Apenas estava atravessando um processo espiritual que não compreendia. Se durante a oração vier cansaço, continue. Se vier distração, continue. Se vier silêncio, continue. Porque muitas vezes o céu começa a agir justamente quando a perseverança supera o desânimo. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu sou filho de Deus. Essa afirmação é posicionamento espiritual e lembrança da identidade em Cristo. Agora receba esta palavra. O peso que parecia impedir a oração pode, na verdade, ser o sinal de que Deus está conduzindo a uma profundidade espiritual maior. Não abandone a oração por causa do peso. Atravesse o peso e encontre a presença. Se esta mensagem edificou sua vida, inscreva-se deixe o like, compartilhe com alguém que precisa entender isso e continue caminhando conosco. E acima de tudo, se ainda não entregou totalmente a vida a Jesus Cristo, este é o momento. Abra o coração, reconheça Jesus como Senhor e Salvador e procure uma igreja próxima de sua casa para congregar, crescer espiritualmente e viver em comunhão. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Que toda oração volte a ter alegria, autoridade e presença divina. Permaneça firme, permaneça vigilante e permaneça orando, porque Deus continua ouvindo cada palavra levantada diante do trono celestial.